Dedinho de Prosa está começando e hoje a gente vai falar de cantoria, literatura de cordel, música de raiz, um bocado de coisa. E o bate-papo hoje é com Francisco Diniz, que está aqui dando uma aquecida na viola. Primeiro eu queria que você se apresentasse. Quem é Francisco Diniz? De onde veio? Para onde está e para onde vai? Francisco Ferreira Filho, Diniz, este é o meu nome. A cultura é meu consumo, cordel é tudo que eu sou. O meu sonho aqui no mundo, haja paz, acabe a fome. Por neném, desde menino, também sou denominado em educação física, desde 90 formado. Como todo professor, ganho pouco, ando estressado. Como é que um camarada que é dado à arte, à literatura e tal, escolhe como profissão ser professor de educação física? Não há uma incompatibilidade aí ou nenhuma? Não, eu sou do sertão, né? A gente vive no sertão a cultura do nosso povo, né? Hoje as coisas estão muito adulteradas em relação à cultura tradicional. Mas a minha geração escutava cantoria ao pé do rádio, via os cantadores de viola nas feiras, via os repentistas nos oitões das casas das pessoas, dos fazendeiros, via o forró ao pé de serra autêntico, enfim, nas latadas, nas praças, nas ruas, e a gente se alimentava dessa história e assim aprende a gostar das nossas coisas. Essa era a minha geração de adolescente, de criança e de adolescente. Então, de tanto ouvir os meus tios, os meus avós, os meus pais lendo cordéis para a gente, criançada, na boca da noite, eu acabei assimilando essa história de literatura de cordel, de poesia popular, de música regional, das coisas do Nordeste, as coisas autênticas. E ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, todos os dias no rádio. Hoje não se ouve mais. Então, a minha atividade enquanto educador, né, depois decidi estudar, vim de Santa Helena para cá, para João Pessoa, para estudar educação física, porque sempre pratiquei esportes, fazia capoeira, fazia corrida, futebol, enfim. E concluí o curso de educação física em 1990, continuando também lendo poesias na UFPB, sim. Sempre que acontece alguma coisa, eu faço um cordel relatando a história, porque o cordel hoje ele trabalha muito a questão da contemporaneidade. A realidade histórica, social, é tudo relatada no cordel. Sempre foi assim. Eu fiz um cordel em 2012, por ocasião de uma greve que nós vivenciamos lá em Santa Rita, mais de 3 meses de greve. Eu fiz um cordel, o Cordel da Greve, que foi um maior sucesso entre os professores, né? Porque a gente lutou, enfim. Mas nós temos um papel muito importante e para isso o cordel tem contribuído. Eu tenho um cordel chamado As Consequências da Compra do Voto. Eu queria fazer, antes da gente entrar no cordel, porque tem uma geração enorme que não sabe nem o que é cordel. Explica aí para as novas gerações o que é cordel, a origem do cordel, para eles se contextualizar e a gente prossegue. Muito bem, eu tenho uma música que é desse CD de 2006, né, um CD que eu fiz em 2006, que inclusive o nome do CD é Literatura de Cordel. E eu tenho, assim, uma explicação bem sucinta do que é cordel. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Então, o cordel é
uma poesia impressa em papel simples, que traz uma xilogravura, uma foto, um desenho na sua capa, escrita em versos que rimam geralmente em sextilha, ou seja, uma estrofe com 6 versos, que é a estrofe mais usada, onde a gente rima a última palavra do segundo, do quarto e do sexto verso. Então, literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feito para ler ou cantar. Então veja que no segundo, quarto e sexto verso eu falei o A como rima. É a estrofe mais usada na literatura de cordel. Só que nós temos outras, né? Quando ele veio de Portugal... A origem do cordel é em Portugal. Portugal. Portugal na verdade, é um debate, né? Na Península Ibérica. Portugal, enfim. Mas aqui no Brasil foi divulgado na Paraíba. Então eu tenho até outro cordel chamado Bem-vindo à Paraíba, também uma música que está nesse CD. O cordel, quando veio do Portugal com os colonizadores, né, os repentistas iam às feiras, às casas dos senhores de engenhos, às casas dos fazendeiros, enfim, divulgar a poesia cantada, de repente. E a partir de 1893, aproximadamente, alguns estudos adotam essa data, Leandro Gomes de Barros, um cidadão de Pombal, um grande escritor de cordel, começou a veicular o cordel desta forma como nós temos aqui. Esse cordel, nesse formato, nesse papel... É nosso. Essa estrutura é paraibana. Foi concebido por Leandro Gomes de Barros. E o cordel de Portugal não era assim. Ele era diferente. Ele, por exemplo, em Portugal ele era escrito mais em quatro versos, ou seja, em quadra, uma estrofe em quadra. Em Portugal ele tinha diversos formatos. Ele tinha formato de livro, né, bem pequenininho, tinha diversos formatos. Esse formato aqui, ou seja, você pega uma folha de papel ofício, dobrar em 4 partes, essa estrutura os estudiosos adotam a ideia de que é de Leandro Gomes de Barros. Então, claro que há um debate com o pessoal de Pernambuco, que como surgiu na Serra do Teixeira, alguns dizem que naquela área lá, o cordel é pernambucano, né? Mas muitos estudos apontam para Leandro Gomes de Barros. Claro que ele veio daquela área, São José do Egito, o pessoal... Certo. Né? Eu queria que você falasse qual é a função da literatura do cordel na sociedade, para que ele foi criado, mas você vai responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo e o Dedinho de Prosa volta já. Dedinho de Prosa está de volta, estamos entrevistando Francisco Diniz, professor e cordelista. E eu lhe perguntei ainda há pouco, qual é a função do cordel na sociedade? Para que, numa linguagem simples, para que ele serve? Desde o princípio, com Leandro Gomes de Barros, ele tem sido motivo de denúncia social. Isso a gente não pode negar. Jornal. Eles têm o papel de reportagem, ele serve para entreter, ele serve para educar, ele serve para a gente sorrir, para entreter, para a gente, né, passar horas e horas se divertir, para emocionar. O cordel ele tem muitas facetas. Hoje, o que nós vemos entre os escritores de cordel é a tendência à reflexão. A reflexão histórica. Ou seja, a avaliação do estado social do Brasil e do mundo, do Nordeste, das cidades. Os cordelistas utilizam a realidade para manifestar o seu pensamento. Isso é notório. Basta se fazer uma pesquisa na internet, você vai ver lá a quantidade de textos relatando as reflexões dos poetas. Agora eu queria saber o seguinte, como é que o cordel sobrevive você tendo a internet, que já está sepultando o jornalismo impresso, você tem televisão, você tem tudo, como é que ele consegue sobreviver, ele que não é tão imediato? O jornal impresso, que é muito mais imediato, já dá sinais de que está indo embora.
Como é que o cordel consegue sobreviver? É o ciclo da vida, né? Quando se cria sei lá, uma coisa importante como a internet, assim como havia o rádio, depois veio a TV e a internet, a organização da sociedade, da criatividade das pessoas. Então, o que nós fazemos? Nós nos adaptamos. O cordel, ele era o jornal do povo nordestino quando não havia rádio nem TV no interior do Nordeste. Então as pessoas sabiam de tudo através do cordel e do repentista, né? Claro. Mas o cordel ficava gravado, impresso, as pessoas podiam retornar aquela informação quando quisessem. É tanto que os fatos históricos importantes no Brasil, os sertanejos sabiam porque o jornal não chegava. Não chegava, por exemplo, no início do século XIX. O cordel não chegava do século XX, não chegava nas comunidades. O rádio só nas grandes cidades. Então o cordel sim, chegava em todas as localidades. Era considerado o jornal do sertanejo. Então veio o rádio, o cordel perdeu, a partir da década de 60, o cordel perdeu a sua grande difusão com o aparecimento do rádio e com o surgimento da TV em massa, o cordel ele caiu em declínio. É tanto que a partir da década de 70 houve um movimento no Brasil, especialmente no Nordeste, nas universidades, que ajudou a resgatar o cordel, dizer, olha, ele não vai acabar. Então nós tivemos vários pesquisadores nessa função de ajudar a resgatar. Ariano Suassuna foi um deles, mas também personalidades de outros países. Por exemplo, Marc Courant, dos Estados Unidos. Imagina só, um cara lá dos Estados Unidos vem para o Brasil fazer pesquisa sobre cordel. Então ele veio, pesquisou os cantadores de feira, os cordelistas, que não era nem chamado de cordelista, chamado de folheteiro, escritor de folheto. Existe alguma diferença de cordelista e folheteiro? Veja só, a mesma coisa, só que esse nome não era consagrado. Ele passou a ser consagrado através da universidade, na década de 70 aproximadamente, depois da década de 70, quando pesquisadores da França, dos Estados Unidos, enfim, da Áustria, vieram para cá, para o Brasil. Eu vou citar o caso de Marc Courant, que esteve em 2005, por exemplo, no Encontro Internacional de Literatura do Cordel em Campina Grande. Eu tive o prazer de conversar com ele. E ele está com material aí sempre na internet, livros, coisas para a gente se deliciar. Então, o que fez Marc Courant? Ele pesquisou o cordel no Nordeste, nas cidades, na boa parte do Nordeste, pesquisou, fez entrevistas com folheteiros, com escritores de cordel, de folhetos, com repentistas, e aí teve a ideia de catalogar e se transformar num livro. Pois bem, aí ele buscou pessoas importantes da nossa cultura, foi procurar Ariano Suassuna. E aí ele disse, Ariano, o que eu faço com esse livro? Que nome você sugere para esse livro? Ele disse, põe a literatura de cordel. E ele aceitou, Marc Courant aceitou a ideia de Ariano. Ele fez esse livro, na década de 70, Literatura de Cordel. Esse livro ganhou grande expressão no meio acadêmico, no meio universitário, e a partir desse momento, o folheto começou a ser chamado de literatura de cordel. Claro que ele é chamado desde sempre, desde Portugal, por literatura de cordel. Só que aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, não. O povo chamava de romance. Compra um romance, aquele romancinho do Pavão Misterioso, compra aquele romance da Princesa do Pé do Rei, enfim, compra o folheto tal, compra aquela história inversa, aquele versinho. Era assim que o povo chamava. Com o advento da divulgação do cordel, do folheto, através das universidades, aí sim, ele começou a passar a ser chamado de cordel. A escola, nos anos 90, a partir do ano 2000, começou a adotar em massa, no Brasil inteiro, começou a adotar o cordel nos seus trabalhos pedagógicos, nos seus debates, no trabalho com os alunos, para discutir sobre qualquer assunto, biologia, matemática, inglês, ciência, tudo através de cordel. Eu tenho vários cordéis sobre questões da escola. Cordel sobre matemática, cordel sobre
o aquecimento global, sobre história de determinadas cidades, sobre personalidades, né? Então, sobre diversos assuntos que a escola adota no seu debate. E aí a gente só transformou em cordel, coisa que Leandro já fazia isso. Leandro Gomes de Barros já fazia isso, e outros autores já faziam isso no princípio, mas não com essa intensidade. O cordel de Leandro, ele é um cordel reflexivo, um cordel denunciador, mas um cordel muito, ele é muito disfarçado. Disfarçado, né? Em que sentido? Porque ele não direcionava, você tinha que interpretar. Ele falava uma história sobre os bichos, por exemplo, e aí caía a carapuça em alguém, algum político que cometia. Não era muito claro, não era muito objetivo. Não, ele era objetivo, só que você tem que fazer interpretação. Entendi. Interpretação. Um trabalho riquíssimo, uma coisa, ele foi adotado um certo tempo aí, pela Universidade Estadual da Paraíba, o Cachorro dos Mortos, que é um cordel belíssimo, como livro pré-requisito para o vestibular. Olha que coisa importante. Né? Eu tenho um site, projetocordel.com.br, desde 2000, né? Onde nós temos uma grande quantidade de gente que pesquisa sobre. Além do meu site, nós temos todos os cordelistas hoje, ou quase todos, tem alguma coisa na internet. Por quê? Porque ele já não vende mais o cordel na feira. Era isso que eu queria perguntar. O cordel com o advento da internet, ele está saindo daqui para o formato virtual? Também. Claro que quando a gente vai a uma escola, quando eu vou a uma escola, quando eu vou a uma feira, quando eu vou a uma praça, cantar a minha música, o meu cordel, a gente acaba vendendo alguns folhetos para que seja levado lembrança. Há feiras de livros, né? Bienais, que os cordelistas são convidados para expor e para vender, do mesmo jeito que o autor de livro comum vende. Mas o cordel ganha grande impacto na internet. De que forma? Ele não é assim na internet. Não, ele claro, só a estrutura do texto é a mesma, né? A estrutura da estrofe é a mesma. Ocupa a página, né, como uma página de um jornal comum. Pois bem, uns utilizam figuras, mas o importante é o conteúdo. Conteúdo reflexivo. Você acha que esse formato tende a desaparecer? Eu acho que não, porque nós temos centenas de cordelistas no Brasil. Antigamente a gente tinha um fluxo muito grande, um foco muito grande no Nordeste. Hoje não, hoje São Paulo se destaca na produção de cordel. Né? De pessoas que saem do Nordeste vão morar lá, e próprios paulistas, né? Paulistas e paulistanos que adotaram o cordel como sua forma de expressão. Né? Então nós temos, assim como no Rio de Janeiro, na Feira de São Cristóvão, onde o cordel... Nós temos até uma Academia Brasileira de Literatura do Cordel que aos poucos ganha notoriedade, né? Pegando até pessoas importantes da musical. A gente percebe, pelo que você está dizendo, que há um trabalho de preservação do cordel, está se expandindo a produção do cordel, mas eu queria saber o seguinte: e a demanda que procura o cordel, o consumidor de cordel, tem aumentado ou tem diminuído? Mas você vai responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo e o Dedinho de Prosa volta já. Dedinho de Prosa está de volta, conversando com o cordelista paraibano Francisco Diniz. Quais são as formas de expressão que o cordel possibilita? Olha, o cordel ele pode ser lido. Quem negocia seu voto prega a corrupção e não pode exigir depois nenhuma pequena ação daquele seu candidato que escolheu na eleição. Ou ele pode ser declamado: aquele que vende o voto sem saber faz aumentar a injustiça social, pois não pode nem cobrar trabalho do candidato depois que ele ganhar. Ele pode ser dramatizado, tantas peças de teatro são transformadas, são adotadas, né, pelo cordel. O cordel é adaptado, ele pode ser dramatizado, ele pode ser cantado. Tenho orgulho do sotaque desse meu ser nordestino, desde os tempos de menino que levanto a cada baque. Que levanto a cada baque.
mas em todo canto há craque, vez em quando a desfazer desse meu jeito de ser. Respondo que Paraíba está sempre lá em riba, só um besta é que não vê. Só um besta é que não vê. Então, ele pode ser cantado, pode ser declamado, pode ser lido, pode ser dramatizado, enfim. Ele é motivo de filmes. O filme que foi um maior sucesso no Brasil, O Alto da Compadecida, que é fruto de um trabalho de Ariano Suassuna. Primeiro ele fez a peça, né, do Alto da Compadecida, baseado em 3 cordéis de Leandro Gomes de Barros, inclusive. Esse filme ganhou notoriedade, prêmios, uma coisa belíssima, a partir do cordel. Então, ele é usado no cinema, no teatro, né, na música. Quantos autores utilizam o cordel como pano de fundo? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Luiz Gonzaga fez aquela obra magnífica de Patativa do Assaré, A Triste Partida, que é um cordel. A Triste Partida de Patativa do Assaré é um cordel que Luiz Gonzaga transformou naquela coisa maravilhosa. Né? Alceu Valença se utiliza do cordel para compor a sua obra. Né? Zé Ramalho utiliza do cordel, né? Fez trabalhos conjuntamente com os repentistas, mas usa o cordel como pano de fundo. Sim, mas eu quero lhe perguntar a você o seguinte, o que é que tem a ver ou não tem nada a ver ou tem tudo a ver? O cordel com o poeta repentista? Olha, o cordel é uma forma de poesia impressa. O repentista ele faz na hora um verso. Ele vem aqui, faz o desafio. São duas coisas totalmente diferentes. Não, elas se completam. Quem nasceu primeiro, o repentista ou o cordel? Não, claro que foi o repente. Porque quando começou, acho que não tinha nem como imprimir, claro, né? Não tinha, claro. Não, era literatura oral. Né? Na verdade, eu digo assim, claro que foi o repentista, mas a gente precisa pesquisar isso porque há controvérsias. Né? Porque você pode dizer assim, na Idade Média, aquelas pessoas os trovadores. Que faziam, né? Os trovadores que iam alegrar tipo bobo da corte, né? E alegrar os reis e rainhas, eles improvisavam. Tá. Né? Então, mas não com a forma que nós temos do Nordeste, o repentista nordestino. Na minha ótica, o repente surgiu primeiro, claro. Né? Ele, né, em Portugal, já é escrito, né, desde que surgiu a escrita, o cordel, a gente tem notícia que ele foi, que há cordéis impressos. Né? Há muito tempo que há cordel impresso. Em 2005, os pesquisadores de Portugal e da Áustria, quando vieram para cá, trouxeram relíquias, né, cordéis, né, centenários, né, de Portugal, para mostrar a importância dessa arte. Então, veja, o repentista ele faz o verso na hora, o cordelista não. O cordelista, ele senta na bancada, é chamado poeta de bancada. Veja só que... É como que eu estou fazendo letras, né? Como escreve, eu estou fazendo um cordel chamado Sabedoria. Então, eu paro, quando tenho tempo, escrevo uma estrofe, refaço, risco, rabisco, depois é que eu vou digitar e transformar no folheto. Você é autor de quantos folhetos? Mais de 70 folhetos de cordel, já escrevi. Quando uma impressão dessa, você tira quantos mais ou menos? Veja só, é tudo artesanal. O meu trabalho é artesanal. Eu não tenho ligação com editoras. Alguns cordelistas têm. Descaracteriza o de editora? Não, né? Porque sempre foi. Agora, só que os autores de cordel, alguns tinham até tipografias, né? Tinham as suas gráficas, aquelas tipografias. O Manuel Camilo dos Santos, o grande poeta que viveu em Guarabira, tinha a sua tipografia, né? Que escreveu obras magníficas. Né? Ele, assim como tantos outros, tinham sua própria tipografia. E aí, hoje sim, nós temos
algumas pessoas que têm vínculos com editoras, tem algumas editoras específicas de cordel, né? Mas tem outras pessoas que já buscam editoras grandes, conseguem espaço de editoras grandes e escrevem os seus cordéis com essa estrutura, mas também em formato de livro também. O que é importante para mim, que eu acho, meu querido, é manter a ideia da estrofe. Sextilha, setilha, quadra, oitava. Isso é o mais importante. Né? Para mim, o mais importante... Se esse formato desaparecer, não é um prejuízo para Não, mas eu acho que não vai desaparecer. Por quê? Porque nós somos nostálgicos, os cordelistas são nostálgicos. Mas nós vamos passar. Eu adoro cordel, eu gosto, mas... Meus meninos, você mostrar isso, e eu tenho em casa, mas eles não se interessam pelo cordel. É porque falta educação. Tudo nesse país falta investimento em educação. Os governos não investem o necessário para trabalhar. Apesar disso, nós temos um grande número de educadores no Brasil que trabalham o cordel impresso dessa forma. Eu já tive alguns projetos aprovados onde eram distribuídos nas escolas o folheto dessa forma. Era um meio. Agora, eu também vou à escola e levo meus folhetos, às vezes vendo alguns, a maior parte eu distribuo gratuitamente, troco por papel para fazer outros cordéis, troco por resma de papel para fazer, enfim, produção com os alunos. Olha, infelizmente o tempo está se esgotando, a gente tem uns 30 segundos, 40 segundos para você cantar uma música aí, cantar recitar uma poesia, fazer o que você quiser para a gente conhecer mais seu trabalho. Muito bem, eu gostaria de convidar as pessoas para conhecer o meu trabalho através do site, projetocordel.com.br. Muito obrigado pela atenção, meu querido. Minha mãe, ao passar um riacho, ensinava o caminho, o segredo, os riscos eu vi. Que a gente é sempre aprendiz, mas possível também ser feliz. Basta semear, trabalhar, pois o fruto é sempre bendito e o mundo pode ser bonito. O meu pai que estudava enquanto descansava debaixo de Bom, com essa música maravilhosa, o Dedinho de Prosa fica por aqui. Até a próxima. Que a busca é esforço. Minha mãe, ao passar um riacho, ensinava o caminho, o segredo, os riscos eu vi. Que a gente é sempre aprendiz, mas possível também ser feliz.